Donald Trump chega à presidência, então, muito fortalecido, né? Com uma vitória expressiva nas urnas, além da vitória nos colégios eleitorais. E aí a gente tem também esse cenário no Congresso. O Senado ele já tem maioria garantida no Senado. Na Câmara, provavelmente ele terá. A Suprema Corte é majoritariamente conservadora, o que o favorece, isso foi dito no início daqui da nossa transmissão. Eu gostaria de entender o que isso significa na prática. A gente pode dizer que Donald Trump vai ter meio que uma carta branca daqui para frente para fazer o que ele bem entender, claro, dentro da lei? Só queria um elemento. Além de tudo que você falou, ele tem experiência. Ele sabe como dominar tal de sistema. Porque no início de 2016, a avaliação dos próprios republicanos mais radicais é que eles foram engolidos pelo sistema. Você vê na dificuldade, tinha o que eles chamam de estado profundo, enfim, e agora, como foi falado, essas 4.000 pessoas, eles já estão se preparando. Então, ele vai ser um governo mais radical, mais a cara do Trump. O que ele não vai ter é uma maioria para fazer mudanças que exigem maioria qualificada, como mudança da Constituição, etc. Ou, enfim, outras legislações ou medidas que exigem. Mas, com certeza, vai ser um governo mais ainda a cara do Trump, e com possibilidade de realmente fazer medidas mais drásticas. Enfim, mas tem que se lembrar também que os Estados Unidos, contrário ao Brasil, os estados têm muito poder também. E várias políticas dependem do estado. Por exemplo, se você vai falar do meio ambiente, a gente vai ver que, por exemplo, o estado da Califórnia vai continuar fazendo políticas relacionadas ao clima, etc. Então, essa é um pouco que dá uma alívio, vamos dizer. Bruno, Volodymyr Zelensky e também Benjamin Netanyahu foram rápidos ali ao reconhecer a vitória de Donald Trump, parabenizaram por isso. Qual deve ser a postura dele, do republicano, diante das guerras no Oriente Médio e também na Ucrânia, o conflito na Ucrânia? Olha, existe uma expectativa de que você tenha Estados Unidos mais fortes, mais atuantes do ponto de vista internacional. O que a gente viu durante os últimos governos, inclusive o próprio governo Trump, foi de um certo isolacionismo, uma discussão de que Trump só estava preocupado com as questões internas, pouco preocupado com as questões multilaterais que envolviam os outros estados, sempre buscando mais relações bilaterais e etc. Então, isso foi um primeiro governo Trump. O governo Biden também... A gente teve um probleminha, mais uma vez, com a transmissão, com o sinal do Bruno. Então, eu pergunto a você, então, professor Alexandre, o que a gente pode esperar de Donald Trump diante desses dois conflitos? Olha, em relação ao Oriente Médio, entendo que a política externa dos Estados Unidos é uma constante, ou seja, apoio a Israel. Eu acho que o apoio a Israel vai ser mantido, e é capaz, inclusive, de ser dobrado o apoio a Israel, né? Se já estava difícil um acordo multilateral para ter um Estado palestino, ou pelo menos um cessar-fogo, se já estava difícil, vai ficar mais difícil ainda. Porque o Trump, em termos de multilateralismo, ele simplesmente desconsidera. Não existe organizações internacionais para ele em termos de multilateralismo, por exemplo. Então, eu acho que em relação a Israel, vai ser dobrada a aposta. Em relação à Ucrânia, né? Entendo que aí Volodymyr Zelensky vai ter, de fato, bastante problema. Não digo nem para tentar convencer o Trump, porque o Trump já disse que está gastando muito dinheiro do contribuinte norte-americano, e esse, inclusive, foi uma das pautas que levou o Trump a ganhar as eleições, né? Então, eu entendo que o Trump vai exigir aí uma negociação, um acordo, logo que começar o mandato dele. Ou seja, chegar para o Volodymyr Zelensky, você vai ter que ceder, chegar para o Putin e falar, Putin, você vai ter que aceitar, né? Do contrário, eu vou mandar mais armas ainda para a Ucrânia, né? Digamos assim, mas é mais ou menos isso, sabe? Vai terminar. A União Europeia não vai gostar, obviamente. A União Europeia, eu acho que inclusive já deve estar se preparando há muito tempo, né? De ter que se virar sozinha em termos de segurança internacional, né? E a OTAN é outro ponto sensível aí dentro dessa discussão.